RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Votos de boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal das 13 aqui na sua RCV. Como sempre, a iniciar com os títulos. PAICV critica a remodelação governamental e aponta retrocessos em género e juventude. Segundo o presidente do PAICV, trata-se de uma medida insatisfatória e sem impacto significativo para o futuro do país. Trabalhadores da fábrica Atunlo querem encontro urgente com o ministro do Mar. Hoje fizeram uma concentração na Praça Dom Luís, no Mindelo, para chamar a atenção do governo sobre os problemas que estão a passar e dizem-se revoltados devido à falta de informação da parte da empresa e das autoridades cabo-verdianas quanto ao seu futuro. Banco Mundial vai disponibilizar 20 milhões de dólares a Cabo Verde para ajudar o país a promover o emprego jovem. Cabo Verde no Campeonato Mundial de Bodyboard, que começa amanhã em Agadir, Marrocos. A caravana cabo-verdiana, composta por 4 elementos, espera ter uma boa prestação no campeonato. A Agência da ONU para os Refugiados, Acnur, estima que o número de pessoas forçadas a fugir das suas casas chegue este ano aos 140 milhões, mantendo a tendência de crescimento dos últimos anos. São assim algumas linhas de forças deste jornal. E seja bem-vindo a este Jornal da Tarde. PAICV critica a remodelação governamental e aponta retrocessos em género e juventude. Segundo o presidente do PAICV, Rui Semedo, trata-se de uma medida insatisfatória e sem impacto significativo para o futuro do país. Rui Semedo destacou que, ao invés de trazer inovações, a remodelação revela retrocessos em questões fundamentais como a representatividade de género e o apoio à juventude, com a substituição de 5 mulheres no governo e a não inclusão de novas representantes femininas. Embora reconheça que a mudança é um sinal tardio de que as coisas não estavam bem, o PAICV lamentou que setores-chave como a redução e a educação e a agricultura, que enfrentam desafios evidentes, não tenham sido adequadamente abordados na remodelação. Já quanto à redução do tamanho do governo, o líder do PAICV frisou que a diminuição ficou aquém da promessa inicialmente feita pelo primeiro-ministro, que havia proposto um executivo com no máximo 12 membros. Reportagem com a Edneia Barros. Os resultados da gestão do governo continuarão a ser um desafio, diz o líder do PAICV, afirmando que a remodelação não será suficiente para corrigir os erros de uma gestão, segundo diz, marcada pela ineficiência ao longo dos últimos anos. Rui Semedo destaca a falta de eficácia da medida e sinais de retrocesso em questões de género e juventude. É uma remodelação que deu sinais de que não acredita nas mulheres, porque saíram 5 mulheres e não entrou nenhuma mulher, e por isso mesmo é também uma remodelação insensível à questão do género. É uma remodelação que não acredita na juventude, porque saíram jovens e entraram menos jovens. E ainda nesse aspecto é uma remodelação que aposta na velha guarda dos anos 90 e, em conclusão, passa uma mensagem clara que os jovens falharam. Aliás, este sinal já tinha sido dado na substituição do secretário-geral. Concluindo, não há muita novidade, não traz novas esperanças, não aumenta as expectativas com relação ao governo e à governação. O líder do PAICV ressalta que a mudança foi insuficiente e que passou por cima de áreas cruciais como a educação e a agricultura, onde, segundo diz, os resultados continuam aquém do esperado. Entretanto, esta remodelação passa por cima dos grandes problemas da educação e do setor da agricultura, onde a falta de resultado é também notável para todos. A diminuição do governo ainda fica muito aquém da proposta inicial do
primeiro-ministro de um governo no máximo de 12 membros e, nesse aspecto, o primeiro-ministro claramente enganou aos cabo-verdianos. Por ter sido tarde, esta remodelação não poderá, em um ano, recuperar os cerca de 9 anos de falta de resultados. É, tanto quanto já se viu, um governo para cumprir o calendário até as próximas, eleições. O responsável máximo pelo mau desempenho da governação é o próprio primeiro-ministro. Não quer se remodelar, ele terá que remodelar os outros. Entre as principais novidades da remodelação governamental, destaca-se a criação do Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, comandado por Eurico Monteiro. José Filomeno assume também as comunidades e Jorge Santos permanece no Ministério do Mar. Além disso, novas nomeações foram feitas. Vítor Coutinho para as infraestruturas e a habitação, Jorge Figueiredo para a saúde e José Luís Sá Nogueira para o turismo e transportes. Fica então aqui esta reação do PICV, recordando que os outros partidos com assento parlamentar também já ontem e hoje de manhã reagiram a esta remodelação governamental anunciada ontem pelo chefe do governo, Ulisses Correia e Silva. O Banco Mundial vai disponibilizar 20 milhões de dólares a Cabo Verde para ajudar o país a promover o emprego jovem. Trata-se de um novo instrumento de financiamento denominado Programa para o Resultado, que se quer introduzir na cooperação com Cabo Verde, conforme o especialista em proteção social desta instituição financeira internacional, Lara Bermero. O Programa para Resultados é um instrumento de financiamento que representa uma mudança significativa na forma como o Banco Mundial aborda os financiamento para o desenvolvimento e trabalha com os nossos parceiros e nossos clientes. É um instrumento que se enfoca nos resultados, fortalecendo as instituições e promovendo a apropriação nacional. Para definir o modo como este instrumento será materializado, o Banco Mundial, em parceria com o Governo, junta hoje na Praia responsáveis de vários setores, com destaque para os da educação, proteção social e finanças. São 2 dias de reflexão sobre como este novo modelo de financiamento do Banco Mundial vai ajudar Cabo Verde a combater o desemprego jovem. Em Portugal, contribuições de imigrantes para a segurança social com valor recorde no ano passado são 3,6 mil milhões de euros. Dentro da população estrangeira, são os brasileiros que representam o maior grupo, ultrapassam os 37%, seguidos pelos cidadãos da Índia, com pouco mais de 6,5%, e dos do Nepal, com 3,4%. Também Cabo Verde e Angola entram na lista com menos de 4%. Os imigrantes estão a entregar cada vez mais dinheiro à segurança social portuguesa. No ano passado, contribuíram com 5 vezes mais do que aquilo que receberam. Nos últimos 3 anos, o valor que entregaram à segurança social duplicou. Em 3 anos, as contribuições dos estrangeiros em Portugal subiram mais de 150% e atingiram um recorde de 3,6 mil milhões de euros. Uma fatia da população que representa apenas 10% dos residentes em território nacional, mas que, ainda assim, no ano passado, entregaram mais de 12% do total das contribuições feitas à segurança social. Também no ano passado, as prestações sociais pagas a cidadãos estrangeiros fixou-se nos 687 milhões de euros, o que representa apenas 1/5 do que entregaram aos cofres da Segurança Social de Portugal. Trabalhadores da fábrica Tunlu, no Mindelo, estão com 4 meses sem salário e não há nenhuma resposta da empresa e do governo em relação à situação desses trabalhadores, conforme diz Eidi Ganeto, delegado do sindicato SIACSA em São Vicente. Trabalhadores vêm assim, está 4 meses sem receber esse salário. E também, a partir do início desse mês, foi suspendido também o NPS
onde a empresa tinha pagado até mês de outubro do ano passado. Mas mais o que te preocupa a nós na situação toda é que a Greensia não tem nenhuma resposta da própria empresa e também do governo. No mês de dezembro, eu tive um encontro com o ministro do Mar. Por acaso, ele acabou por esclarecer-nos tal coisa. Não é que dizer até 31 de dezembro. Eles tinham que ter alguma definição do que a fábrica estava a ser ali na Cabo Verde. E naquele espaço, ele prometeu que ele está a receber trabalhadores agora no início do ano. Passando dias do início do ano, nós dava contacto, contactar nós, então nós vamos contactar o secretário do ministro do Mar. E nós fizemos vários contactos, mas até hoje nunca fui recebido pelo ministro e não sabe porquê. Já tive empresas, outras empresas, já vá visitar aquele espaço que eu não estou a olhar, porque aquele espaço está a ser ocupado, talvez por outra empresa, e trabalhadores estão a ficar ali assim numa definição, sem saber o que esses futuros ligam de mantur. Eidiga Neto reivindica encontro com o ministro do Mar, Jorge Santos, espera uma melhor clarificação sobre a situação dos trabalhadores. Por isso que era importante não sentar com o ministro para ele dar aos trabalhadores alguma informação. Porque não estou a porque os trabalhadores me têm provisura do governo, é um socorro não te pedir. O governo tem que lembrar porque os trabalhadores é cabo-verdiano, não nas terras. Os trabalhadores espanhóis que dão tudo abandonados. E as pessoas que podem ir para o trabalho porque ainda estão em ligação com aquela empresa. E eles querem saber quem também acaba para pagar esses direitos. Não querem saber só lá dentro daquele espaço tem alguma garantia que poder dar para os trabalhadores para espiar se através de tribunal, que não tem um processo a caminho do tribunal, se lá tem alguma garantia de alguns bens que é para vender para poder pagar esta indenização. Porque a empresa em si, em São Vicente, eles que têm dinheiro na banca. É uma chamada de atenção ao governo para espiar para os trabalhadores da Antul que vivem uma situação em si mesmo delicada. Os trabalhadores da Antulo que fizeram hoje uma concentração na Praça Dom Luís para chamar a atenção do governo sobre os problemas que estão a passar, dizem-se revoltados devido à falta de informação da parte da empresa e das autoridades cabo-verdianas quanto ao seu futuro. 13h13 é o Jornal da Tarde, aqui na sua RCV. A ingestão de meio litro a 1,5 litro de água é indicada pelos técnicos de saúde como um dos principais fatores da prevenção de todos os tipos de cancro. O alerta surgiu hoje durante uma conversa aberta com os alunos da Escola Secundária Pedro Gomes sobre o título Promoção de Hábitos Saudáveis e Incentivar Estilos de Vida Saudável para a Prevenção do Cancro, que foi promovida pelo Instituto Nacional de Saúde Pública. O objetivo foi de sensibilizar a camada juvenil sobre a importância da prevenção, detecção precoce e tratamento da doença, que é a segunda causa da morte em Cabo Verde. Detalhes com o Cândido Fortes. O objetivo é reforçar que todos podem contribuir para reduzir o impacto do cancro na vida das pessoas. A doença é a principal causa de morte no mundo e em Cabo Verde é a segunda causa de morte. Na região africana em particular, representa um desafio crescente para a saúde pública. Caracteriza-se pelo crescimento desordenado de células e pode atingir qualquer órgão do corpo humano. No entanto, grande parte dos casos pode ser prevenida por meio de rastreios periódicos e de hábitos saudáveis. Aproveitando o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, que se assinala hoje, realça a presidente do INSP, Maria da Luz Lima. O Instituto realizou uma conversa sobre o tema com alunos da Escola Secundária Pedro Gomes, na cidade da Praia. Nós sabemos que em Cabo Verde o cancro da próstata, o cancro da mama e o cancro do tubo digestivo são esses três cancros que têm maior prevalência. Há necessidade então de precocemente alertar os jovens e as crianças de fazer um diagnóstico precoce, de fazer a autopalpação mamária, de fazer o rastreio regular para não apanhar as doenças, mas também existem os outros cancros que podem ser apanhados pela alimentação, pelo alcoolismo, pela exposição ao sol, pelo tabaco. É entre a segunda e a terceira causa de morte em Cabo Verde e por isso que este ano o Instituto Nacional de Saúde Pública está a querer assinalar a iniciativa Ano do Cancro, a nível da saúde. Vão ser realizados um conjunto de atividades
relacionados com a prevenção do cancro, com a promoção da saúde nos diversos cantos do país. Trabalhamos juntamente com a Direção Nacional de Saúde no sentido de melhorar o registro oncológico, no sentido de melhorar também a abordagem do cancro como um todo. Envelhecimento da população, persistência de infecções crónicas, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física e consumo de tabaco e álcool aumentam significativamente o risco de desenvolvimento do cancro. A médica nutricionista Helena Sapinho, do Centro de Saúde da Achada de Santo António, indica alguns dos principais riscos e formas de prevenir o cancro, com destaque para o líquido precioso. Por exemplo, crianças pequenotas pode ser meio litro por dia. Então, no tabaco mental, um adulto, pelo menos 1,5 litro de água por dia. E se ele é um atleta, então pode ser 2, 3 litros por dia. Mas a água é fundamental na prevenção de qualquer tipo de cancro. Que os alimentos que eu te aconselho mais para prevenir todo tipo de cancro é que os alimentos que têm mais fibra. Frutas, legumes, verduras, todo tipo de cereais, mas principalmente cereais integrais e todo tipo de feijão. Como aqueles alimentos tipo de salsicha, que é carne de porco, bifana, batata frita, aquele maionese, aquele ketchup, alimentos doces industrializados que têm açúcar show, tudo que ele também favorece. E outra coisa perigosa também, gente, é aquele torresmo. Fim de semana que exagera, que ele é contraindicado e cheio de risco. Hoje o Ministério da Saúde apresenta o sistema de coleta de dados sobre o cancro já implementado, cujos últimos dados indicam que a patologia vem aumentando em Cabo Verde e em 2022 foram diagnosticados mais de 400 casos de tumores malignos. Após o encontro com os candidatos à liderança do PAICV, algumas propostas foram discutidas, incluindo uma sondagem que permitirá a todos, militantes, simpatizantes e a sociedade civil, avaliar qual dos 4 candidatos está mais bem capacitado para garantir o melhor resultado para o partido, especialmente diante do seu principal adversário, o MPD. O líder do PAICV, Rui Semedo, afirmou que a decisão de avançar com a sondagem cabe aos próprios candidatos e, caso concordem, o processo será custeado por eles. É uma questão que foi tratada. Que, se decidir pela sondagem, eles teriam a responsabilidade de mobilizar os recursos para fazer a sondagem. O PAICV não tem esses recursos neste momento. O PAICV não tem nem a obrigação, nem o dever estatutário de fazer isso. A sondagem poderá resultar de um compromisso das candidaturas. E as candidaturas assumirão compromissos tanto de escolher as empresas, de definir os termos de referência, de acordarem sobre um questionário das sondagens e financiarem a sondagem. O presidente do PAICV diz então que a sondagem possível a ser realizada poderá ser um compromisso dos próprios candidatos. Já se encontra em Agadir, Marrocos, a caravana cabo-verdiana que vai participar no Campeonato Mundial de Bodyboard. A comitiva é composta por 4 elementos, 3 atletas mais o presidente da Federação Cabo-Verdiana da modalidade. Ontem os atletas iniciaram os treinos e amanhã, quarta-feira, entram em competição, conforme diz Emanuel Silva, presidente da Federação e que chefia a caravana de Cabo Verde. Logo cedo não tive no lugar de competição. Era a final de júnior, hoje que fazer o de sénior. Foi para reconhecimento do local, confirma a inscrição pessoalmente e também não tive atletas na água que treina, que reconhece ondas e nos a ser bem recebido ali. Nossa comitiva está a fazer contatos também com outros bodyboarders estrangeiros, profissionais que estão ali. E Simão falou, nos a ser bem recebido para a Federação Marroquina e toda a comunidade marroquina. Está dando todo o suporte. Os 3 atletas cabo-verdianos chegam ao Mundial por convite da Federação Internacional da modalidade. São eles Jason Mascarenhas e José da Cruz de São Vicente e Admilson Monteiro do Tarrafal de Santiago. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Surf e Bodyboard acredita numa boa participação de Cabo Verde neste Mundial. Não está espera fazer um bom campeonato, não fazer nosso treino para não hoje e condições de mar, adaptar a água para a água um bocadinho gelado. É isso, e tudo que essa corda dele tem momento ali. O Campeonato Mundial de Bodyboard começa amanhã e vai até o dia 19 deste mês
em Agadir, Marrocos, e a seleção de Cabo Verde espera fazer uma boa prova. A finalizar, a Agência da ONU para os Refugiados estima que o número de pessoas forçadas a fugir das suas casas chega este ano aos 140 milhões, mantendo a tendência de crescimento dos últimos 12 anos. O número avançado à agência lusa pela responsável de Comunicação e Relações Externas de Portugal, a ACNUR, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Joana Feliciano, mostra um agravamento das tragédias humanas e da necessidade de ajuda humanitária. Atualmente, diz aquela responsável, há mais de 122 milhões de pessoas deslocadas à força, adiantando que este número contempla pessoas com o estatuto de refugiados, requerentes de asilo, apátridas e pessoas deslocadas internamente. Estas pessoas são vítimas do intensificar dos conflitos, das violações dos direitos humanos, de perseguições, mas também de um crescente impacto das alterações climáticas, alertou a responsável, acrescentando que o clima está a provocar crises humanitárias, sobretudo em países e regiões como Moçambique, Sahel, a região do Corno de África ou Mianmar. E para agravar mais ainda a situação das vítimas, a Casa Branca publicou ontem uma ordem executiva que congela durante 90 dias a ajuda externa fornecida pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o maior doador individual do mundo. Segundo o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a decisão deve-se à necessidade de tentar expulsar os extremistas loucos, são as palavras de Donald Trump, que alegadamente dirigem a agência responsável no ano passado pelo fornecimento de 42% de toda a ajuda humanitária das Nações Unidas no mundo. (13h22) é o término deste Jornal da Tarde aqui nas antenas da sua RCV. Como sempre, vamos aqui recuperar os títulos. PAICV critica remodelação governamental e aponta retrocessos em género e juventude. Segundo o presidente do PAICV, trata-se de uma medida insatisfatória e sem impacto significativo para o futuro do país. Também neste jornal, ouvimos trabalhadores da fábrica Tunlo querem encontro urgente com o ministro do Mar. Hoje fizeram uma concentração na Praça Dom Luís no Mindelo para chamar a atenção do governo sobre os principais problemas que estão a passar e dizem-se revoltados devido à falta de informação da parte da empresa e das autoridades cabo-verdianas quanto ao seu futuro. Há 4 meses que não recebem um tostão. Banco Mundial vai disponibilizar $20 milhões a Cabo Verde para ajudar o país a promover o emprego jovem. Também neste jornal dissemos que Cabo Verde está no Campeonato Mundial de Bodyboard, que começa amanhã em Agadir, Marrocos. A caravana de Cabo Verde, composta por 4 elementos, espera ter uma boa prestação no campeonato. A Agência da ONU para os Refugiados, a ACNUR, estima que o número de pessoas forçadas a fugir das suas casas chega este ano aos 140 milhões, mantendo a tendência de crescimento dos últimos 12 anos. Boa tarde, o Idídio Gomes e Adão de Brito, São Vicente e Praia, fizeram parte técnica, na comunicação Orlando Lima. Em nome de toda a equipa, a continuação de uma boa escuta e de boa semana com a sua RCV. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.